Querido amigo, querida amiga que nos acompanha pela internet, estamos de regresso para mais um encontro no canal Raciocínios Espíritas. Este é mais um episódio, dando prosseguimento aos nossos trabalhos. Hoje, no episódio de hoje, estaremos estudando a obra 50 anos depois, a magistral obra firmada pelo Espírito Emmanuel através do médium Francisco Cândido Xavier, dando seguimento aos nossos trabalhos de estudar as obras históricas desse espírito nobre. Nesse momento, iremos fazer, portanto, breves considerações a respeito dessa obra magistral para concluirmos com a mensagem bela que Emmanuel tem a nos oferecer. Logo no início da obra, Emmanuel narra a trajetória de uma família que tinha uma conduta razoável, voltada para sentimentos generosos, já despertando para o desejo do bem em relação ao próximo, e que, embora vinculada e profundamente inserida na cultura romana com seus erros, os seus vícios, a escravidão que predominava, a intolerância da época, a fragmentação e preconceito social, não obstante também as virtudes romanas. E essa família, que tinha na sua liderança o patriarca Lúcius, a família Lúcius, Euvídios era o grande chefe dessa família, não obstante ainda convivesse com seu pai, Quinéio Lúcius. E essa família passa para saudar mais tarde o tribuno Caio Fabrícios, com quem esse nobre homem, Euvídio Lúcius, esse notável romano, trava contato para com ele travar um diálogo memorável. Estávamos no ano 131. A cidade de Esmirna, hoje pertencente à Turquia, e na época cidade romana. Emmanuel descreve o diálogo que esse tribuno de César vai ter com Euvídio Lúcius, em um diálogo memorável dessas duas famílias que tinham relações de amizade e vínculos profundos. Ambos conversam de maneira animada, cada um trazendo as suas informações, dando os depoimentos, colocando a par do amigo do outro as informações, as novidades da família, aquilo que tem acontecido de mais recente na família. Caio Fabrícios conversa de maneira animada, passando, portanto, em uma cavalaria, em uma galera, ou melhor, em uma cavalaria, em uma carruagem, cercado por escravos, naturalmente, porque havia uma grande praça de venda de escravos, e todo aquele monumento e algumas regiões da antiguidade, algumas estruturas da antiguidade que são muito bem descritas com uma beleza impressionante naquela ocasião. Euvídio Lúcius trava, portanto, um diálogo memorável com Caio Fabrícios, no qual ele entretece algumas considerações, faz alguns comentários a respeito dos acontecimentos recentes que tinham lugar na Judéia. As lutas civis, os conflitos sociais, a rebeldia que de vez em quando tomava conta das insurreições coletivas do povo que não aceitava a dominação totalitária de Roma sobre as suas terras, e assim por diante. Fala, e em determinado momento diz, de maneira lamentável, das crenças supersticiosas que tomavam conta daquela região. Superstições essas provenientes do povo hebreu, de alguns judeus, e essas crenças que se proliferavam era, na sua opinião, um grande veneno para a própria tradição de Roma, para a cultura do panteão mágico dos deuses, para a cultura dos deuses romanos, para a tradição romana de uma maneira geral. E entre essas crenças supersticiosas, os dois amigos começam a falar sobre a doutrina cristã nascente, o cristianismo que estava ainda nos seus primórdios. Jesus já houvera falecido, mas estávamos diante daquela época que ainda alguns discípulos de Jesus lutavam de maneira heróica, deixando o seu legado admirável. Estávamos numa época ainda que algumas pessoas cristãs conviveram diretamente com alguns apóstolos. E ali, então, Euvídio Lúcius fala sobre o seu medo e começa a dizer: eu tenho muito medo dessas crenças, dessas superstições. Toma conta da minha filha,
porque uma das minhas filhas é dada a reflexões, a literatura, não é dada a festas, rejeita sumariamente as festas romanas, as nossas celebrações, as nossas cerimônias, permanecendo reflexiva a respeito dos pensamentos da existência, preocupada com as questões graves da vida, com as questões graves da existência, e isso me preocupa muito. Ela é dada à literatura, gosta de grande cultura, gosta de ler, de conhecer as coisas, e a mim me preocupa profundamente esse tipo de postura. Caio Fabrícios então vai dizer: mas como é possível? Então quer dizer que sua filha mais velha está envolvida com esses pensamentos? Quer dizer então que Euvídia é dada a essas elucubrações, a esses raciocínios filosóficos? Não parece, a princípio, esse o seu temperamento? E então, para a surpresa de Caio Fabrício, Euvídio Lúcius vai dizer que, em verdade, não se tratava da sua filha mais velha, mas não se tratava, portanto, de Euvídia, mas de Célia, a sua filha caçula. Mas Célia, quantos anos ela tem? 17 primaveras apenas. Mas ela é dada a essas reflexões. Essa é uma menina muito diferente. Enquanto Euvídia parece ter herdado as características nossas, o respeito à tradição de Roma, Célia parece totalmente alheia a essas colocações nossas e muito afeita a reflexões. Me preocupa muito porque os pensamentos dessa menina, e quando eu tento entabular um diálogo com ela, percebo que ela parece respirar em um clima diferente, em um clima psíquico, em cultura e interesses totalmente diferentes. Mas por Júpiter, meu amigo, paremos de conversar sobre isso, porque esse assunto me causa muito mal-estar. E Caio Fabrício vai dizer: vamos mudar de assunto. E logo dá um sinal para que um escravo adentre e diz: eu quero te mostrar uma novidade. Trata-se de um escravo especial. E Emmanuel descreve a presença do escravo. As linhas, embora israelitas, estavam profundamente marcadas pelo cativeiro, pela escravidão. O semblante parecia uma mistura, diz Emmanuel, de melancolia e ao mesmo tempo de um orgulho sufocado na ânfora do coração. Parecia que um orgulho, uma prepotência muito grande estava guardada ali há séculos atrás. Ali guardada de uma maneira que de vez em quando via à tona, mas o semblante parecia de alguém profundamente disciplinado pelo sofrimento, pela dor, e diante daquela figura muito especial que causava espécie em ambos e causou um profundo impacto emocional. No próprio Lúcius, ele volta-se para o escravo e diz: como é seu nome? Nestório. Tem família? Sim, senhor. Tenho família, mas ignoro o paradeiro deles. Minha esposa morreu logo no cativeiro, na escravidão, e um filho nosso foi levado também para a escravidão e foi vendido para outro senhor. Ignoro o seu destino. Sabe falar grego? Sim, senhor. E sabe a tradição de Roma? E ele disse: conheço alguma das histórias de Roma. E Caio Fabrício disse: Nestório está sendo modesto. Diz para nós, Nestório. E ele começa a falar sobre as grandes tradições, as grandes lendas de Roma, desde Rômulo Remo, a loba, a história do patriciado romano, dos grandes imperadores. Faz uma espécie de síntese dos conhecimentos dele que deixa o próprio Lúcius embasbascado, profundamente surpreso diante daquele conhecimento, parecendo que aquele era um próprio romano escravo. E ele diz: mas por que tu interessas tanto a respeito da tradição do nosso povo? E Nestório vai responder: Senhor, eu ainda não sei. O que eu sei é que meu coração é profundamente interessado e ligado à tradição de Roma, mas não sei explicar por quê. De vez em quando eu me pego pensando em Roma e desde cedo me sinto atraído à nossa grande capital. Então, Nestório causa um profundo impacto naquele recinto. Tratava-se do próprio Emmanuel reencarnado, o antigo senador Públio Lentulus, personagem do livro Há 2000 anos,
volta à terra, consoante a sua própria explicação no prefácio, volta à terra na indumentária e personalidade do escravo Nestório. O antigo senador orgulhoso volta como escravo romano. Então, Ovídio Lúcio fica tão impressionado que Caio Fabrício vai dizer: eu vou dar ele de presente para você. E fica estupidificado com aquele presente. Nestório, então, é aceito, e Alba Lucínia, a esposa de Ovídio Lúcio, vai dizer: eu aceito escravo, com uma condição: vamos tornar esse homem livre. Nós sabemos, nossa família, nós somos avessos à escravidão. Preferimos tornar os cativos servos, livres, no entanto. E nesse momento ele faz o ritual de tocar com uma vara na testa do escravo para simbolizar a libertação. O escravo entra em lágrimas profundas, ajoelha-se a seus pés e diz: Senhor, devo-te a vida. Naquele momento todos simpatizam com Nestório, não apenas o Ovídio Lúcio, mas também Alba Lucínia, sua esposa, e a própria Célia, que mais tarde conhece o grande escravo romano. A grande verdade é que Ovídios não podia explicar que se sintonizava e se identificava tanto com aquele escravo. Os laços que vinculavam ele a Nestório talvez se perde na noite dos tempos em outras encarnações. Então, o escravo é tornado livre, mas a grande verdade é que, nesse instante, Ovídio Lúcio chama o pai, Quinéio Lúcio, o seu pai, já um homem de idade avançada, idoso. Um parêntese, curiosidade: Quinéio Lúcio, possivelmente, segundo o próprio Chico Xavier, seria o conhecido espírito Neio Lúcio, que psicografou várias obras na literatura mediúnica por intermédio do mesmo médium, e entre elas o livro Jesus no Lar, tão conhecido do movimento espírita. E Ovídio Lúcio pede ao seu pai, Quinéio Lúcio, para conversar com Célia, para sondar os seus pensamentos e para, de alguma sorte, tentar demover aquela menina daquelas reflexões acuradas, daquelas preocupações que a engolfavam, para que ela pudesse superar aquele interesse pelo orientalismo, pelas tradições filosóficas as mais estranhas. E Quinéio Lúcio vai se encontrar com Célia e começa a tentar iniciar um diálogo, começa a tentar abordar a Célia, aborda a menina, tenta de alguma forma despertar nela um diálogo para que ela possa falar. E Emmanuel vai descrever que o encontro de um com o outro é o encontro de um filósofo de um lado e de um anjo do outro. O filósofo cheio de conhecimento cultural, porque ele era dotado de grande conhecimento de cultura grega ou greco-romana e de filosofia, de uma maneira geral, era uma pessoa bem esclarecida, mas ele lentamente no diálogo, que é muito bonito, é vencido pelos argumentos sensíveis, doces, cheios de ternura e ao mesmo tempo ricos de sabedoria de Célia Lúcio. O encontro, diz Emmanuel, é de um filósofo de um lado e de um anjo do outro. Em determinado momento, Quinéio Lúcio, que já estava profundamente sensibilizado com o discurso de Célia, que já era cristã, o seu pai, Ovídio Lúcio, nem imaginava que Célia já era cristã, já havia adotado a cultura e o pensamento do cristianismo e se vinculado ao cristianismo primitivo naquele momento. E em determinado momento, com lágrimas nos olhos, ela olha para Quinéio Lúcio e o avô diz: fala, minha filha, eu sinto que tu estás com o coração represado de emoções, está com a alma cheia de sentimentos, estás transbordando de sentimentos e de necessidades de compartilhar, e eu estou aqui para te ouvir, para te compreender. E Célia Lúcio, com lágrimas nos olhos, vai dizer: vovô, por acaso amar é proibido? É proibido a gente amar? E Quinéio Lúcio vai dizer: como não? Como proibido? A nossa tradição romana, toda ela é feita de um convite ao amor, ao encontro dos corações. Quem é esse a quem você elegeu como sendo o dono do seu coração, o dono da sua alma? Fala para o seu avô, eu saberei compreendê-la, eu saberei ajudá-la, talvez eu possa ajudá-la, inclusive encaminhá-la. E Célia Lúcio olha para ele de maneira melancólica, ao mesmo tempo sábia, e vai dizer: vovô é um escravo. O rosto do avô fica lívido, ele fica pálido.
balança a cabeça e diz: minha filha, você sabe que em nossas tradições não há espaço para isso. Uma patrícia romana se apaixonar por um escravo, tire isso da sua cabeça, porque isso é impossível. E aí ela começa a contar a saga de um escravo do próprio pai, Ciro, a quem ela conhece e com quem ela vai estabelecer um vínculo profundo de afetividade. E ele vai dizer: mas esse escravo abusou de você? Abusou dos seus sentimentos de mulher? Por acaso esse escravo ultrapassou a linha do respeito? E disse: não, vovô, pelo contrário, Ciro tem sido o anjo da minha vida, tem me acalmado, inclusive, nas minhas emoções e tem me ensinado desde cedo a me educar os sentimentos. Ele muitas vezes diz: Célia, o nosso amor não vai poder se concretizar e se consumar aqui na Terra, porque as leis da Terra, a sociedade atual, impedem o vínculo de um escravo com a patrícia. É impossível e nós não devemos alimentar esperanças em relação a isso. O nosso amor é de eternidade. Ciro vem da Índia, esteve na Índia, separou-se da família. Ele esteve nas regiões banhadas pelo rio Ganges e ali aprendeu a doutrina da transmigração das almas, parêntese, reencarnação. E ele aprendeu essa doutrina da reencarnação e me explica filosoficamente que somente a reencarnação para entendermos essas diferenças. Ele mesmo diz: Célia, eu tenho a impressão que eu já errei várias vezes no mundo, que já estive na Terra em outras oportunidades, que sou um espírito errante, um espírito recalcitrante, e por isso a necessidade de tantas disciplinas, e me parece, eu sinto que eu estou vinculado a você, e que você tem sido meu anjo bom em outras existências materiais. E ele me fala, ele é cristão. Ele não apenas é reencarnacionista, mas ele também é cristão. Ele defende o cristianismo e conseguiu me apresentar Jesus. E vovô, Jesus não é isso que a nossa cultura romana diz. Jesus é o grande herói de todas as épocas, é o grande consolador da humanidade, é a luz da humanidade do porvir. Jesus é a promessa dos tempos porvindouros, quando a humanidade se transformar para melhor. Jesus é essa base fundamental da renovação da humanidade. Começa a falar e o avô fica profundamente sensibilizado, tocado nos seus sentimentos. Mas minha filha, fala mais desse escravo. E ela continua dizendo: um dia, foi o dia que eu o conheci, eu estava navegando, passando de barco com a minha família, inclusive com meu pai, e meu pai estava um pouco distante, eu resolvi passar por um lago ao navegar e tombei, não sei nadar, e ao tombar no lago eu estava próxima de me afogar, quando o próprio Ciro joga-se no lago, salva-me de uma maneira bastante impulsiva e bastante devotada, arriscando a sua própria vida, e a partir daquele momento, Ovídio Lúcius, meu pai, vai ter uma grande gratidão com relação a esse escravo, e eu nunca mais esqueceria dele. Vínculo vai estabelecer de mim para com ele, e eu nunca mais esqueceria. E um dia nós estávamos conversando, ele, sem querer, bateu a mão no meu cabelo e logo recuou e disse: Célia, não podemos ter contato físico, porque o nosso amor não deve alimentar esperanças aqui na Terra. Ele tem sido o grande consolador da minha vida, vovô, e ele que tem apresentado o cristianismo para mim. O avô fica sensibilizado. Não se sabiam as personagens que Ciro, esse escravo romano de Ovídio Lúcius, era o filho de Nestório, de quem ele havia se apartado. No dia seguinte, Célia, ou melhor, na próxima reunião cristã que Célia vai participar, Célia vai a uma catacumba cristã, a um local às escondidas, e ao chegar no culto cristão, quem está lendo, como era hábito dos cristãos primitivos, abrir um trecho do Evangelho do Novo Testamento, alguns dos escritos, principalmente de Mateus, lê um trecho e depois aquele que era destinado a falar, o orador selecionado, aquele que deveria ser, que foi escolhido para falar naquele momento, faz a fala baseado no texto evangélico com as suas considerações. E quem estava destinado naquele dia que ela foi frequentar era o próprio Nestório. Ela se surpreende com Nestório ali, como cristão, não sabia que o escravo era cristão. E Ciro estava ali presente, mas o mais emocionante foi depois da reunião, quando Ciro com Célia se aproxima de Nestório e Nestório reencontra o próprio filho, era Ciro ali. Eles se reencontram de maneira devotada, abraçam-se, porque há anos atrás haviam se apartado. Aquele encontro é memorável, mas logo depois
nós temos uma série de situações em que Célia vai passar. Desde mais tarde, quando Nestório vai ser levado à arena romana, porque um questor dos escravos de Ovídio Lúcio, o senhor Pausanias, que era muito malicioso, que sempre estava envolvido em intrigas para provocar discórdia, não apenas um dia em uma reunião cristã, denunciou aquela reunião que ele descobriu para o Império Romano e para os responsáveis que invadiram, prenderam Nestório e prenderam Ciro. E ambos foram levados mais tarde à arena para serem devorados pelas feras. Então, estávamos diante de uma situação dantesca. Mas antes disso, é interessante notar, é interessante lembrar que antes disso, nós vamos ver Ciro, em determinado momento, sendo pego por Pausanias em um diálogo íntimo com Célia. E Pausanias vai denunciar a Ovídio Lúcio aquela situação. E Ovídio Lúcio, então, com grande raiva, amarra Ciro num poste e pede para Pausânia, durante 2 dias, açoitá-lo para deixá-lo ensanguentado, quase morto. E naturalmente que Célia se sensibiliza com tudo aquilo, fica bastante fragilizada, fica bastante tocada nos sentimentos, mas é o próprio Ciro que fala: Célia, não tem raiva de seu pai. Seu pai é um homem que está exercendo as suas funções, é o cuidado dele, e ele não tem condição de nos compreender ainda, de nos entender em profundidade. Somos nós que temos que entendê-lo, porque nós conhecemos Jesus e ele não. E começa a ensinar a Célia para acalmar o espírito, para lhe dar tranquilidade. Diz ainda para Célia: não reclame de Pausânia. Pausânia é um coração que merece o nosso respeito, a nossa compreensão. Ele está fazendo a tarefa dele. Pausânia era sempre movido por um espírito de intriga, de suspeita, de despeito com relação ao próprio Ciro, para envenenar o coração da família. Então Ciro, naquele momento, mais tarde colocado à margem, mais tarde, inclusive, expulso da casa de Ovídio Lúcio, porque é vítima da calúnia de Pausânias. Célia fica profundamente fragilizada, em frangalhos naquela situação, frequenta as reuniões cristãs. Mais tarde Ciro vai ser assassinado como cristão primitivo. Célia, então, vai se entregar mais às reflexões, às leituras, quando uma funcionária de sua casa, uma empregada que fazia parte de sua casa, vai ser envenenada por uma pessoa que queria causar intriga na família. E essa pessoa, que tinha sentimentos voluptuosos e lúbricos com relação a Alba Lucínia, profundamente sensorial e pervertido, depravado, em relação a Alba Lucínia, quis causar uma tragédia na família. Enquanto Ovídio Lúcio estava viajando, ele pagou a senhora Atéria, que era a serva de casa, para colocar um bebê recém-nascido em um local que seria do quarto de Alba Lucínia, no momento em que Ovídio Lúcio estivesse voltando de viagem. Era uma calúnia bem urdida, e assim foi feito. O bebê foi colocado ali, foi pego numa praça dos enjeitados, uma famosa praça onde os bebês eram jogados e as pessoas pegavam, e ela coloca. Célia, nesse dia, estava dormindo na casa, levanta-se, Emmanuel diz, tomado por uma força estranha, como se uma força estranha fizesse ela levantar. Estávamos diante de uma tragédia, era uma sociedade patriarcal. E Ovídio Lúcio chegaria, encontraria aquele bebê recém-nascido ali. Atéria havia combinado havia combinado, porque foi muito bem remunerado e paga, para no momento em que Ovídio Lúcio chegasse e visse aquela cena, a própria Atéria fizesse coro para dizer que aquele era um filho de Alba Lucínia, que Alba Lucínia teria tido um relacionamento extraconjugal com outra pessoa e teria concebido e dado filho nesses meses que Ovídio Lúcio passou, porque ele passou vários meses fora viajando. Então era um plano muito bem urdido, uma calúnia muito bem urdida, que geraria a tragédia da família. Célia acorda nesse dia, levanta-se, vai, e quando chega próxima da cama da própria mãe que estava dormindo, olha o bebê ali do lado. Ela para, entende, no primeiro golpe ela entende aquela situação. Ovídio Lúcio bate na porta, abre a porta, está entrando. A tragédia está pronta. Ela então tem um impulso, pega o bebê nos braços, carrega o bebê,
retira de um local uma joia preciosa que a própria mãe tem, joga nas mãos de Atere e diz: o bebê é meu, o bebê é meu, o bebê é meu. Confirma com meu pai quando meu pai chegar que o bebê é meu. E quando o pai chegou, então a empregada vai dizer e vai confirmar a informação que era o bebê dela. E o vídeo Lúcio é tomado por um grande desgosto. A própria filha engravidou num relacionamento que não foi casado, etc. E com profundo desgosto expulsa-a de casa. E ela vai para a rua, viver na rua, vivenciar as agruras e as perturbações da rua e vive ali. Ao relento, o bebê passando fome, desnutrido e acaba falecendo. Mas antes de falecer, ela ora demoradamente. E nessas orações, ela visualiza o próprio avô, que já havia morrido, Quinéio Lúcio, que aparece a ela como um anjo guardião e diz a ela para que ela tenha forças, para que ela suporte as provas, porque os bons espíritos, inclusive ele, estava com ela. E aquele bebê que estava nos braços dela era o próprio Ciro, que estava de volta, que havia reencarnado e chegado nos braços dela, mas ele não sobrevive. Tem necessidade de desencarnar novamente para expiar faltas cometidas no passado. E ele desencarna, Célia então chora, fica profundamente amargurada, vai se dedicar a uma comunidade cristã, envolve-se nessa comunidade cristã com muita dificuldade, ela consegue ser inserida nessa comunidade cristã, se veste de homem para ser aceita, porque é uma comunidade cristã que só aceitava homens, e ela não tinha para onde ir. Então ela aceita se vestir de homem, se traveste de homem, é chamado de irmão Marinho. E ali faz parte daquela comunidade. O próprio líder da comunidade, em determinado momento, fica com despeito dela. É tomado por um profundo despeito e ciúme, porque os comentários dela no Evangelho sensibilizam a todos e deixam todos encantados. Então o despeito, o melindre, o ciúme. Mas em determinado momento, uma senhorita que morava ali é tomada de uma paixão fulminante por Irmão Marinho, sem se dar conta que Irmão Marinho era a própria Célia vestida de homem. E envolve Irmão Marinho de tudo que é jeito, que é profundamente apaixonada, e se sentindo rejeitada, recusada nos seus sentimentos. Ela tem um relacionamento com um soldado daquela região, era uma pessoa conhecida da aldeia, da região. Os cristãos daquela comunidade deveriam fazer votos de castidade, mas essa mulher, que tinha uma paixão com relação ao Irmão Marinho, se envolve com um soldado, engravida, e mais tarde chega na comunidade cristã e vai delatar, vai dizer que aquele bebê era de Irmão Marinho. Era, portanto, daquele homem que ela se sentia profundamente rejeitada, que era a própria Célia, sem se dar conta que ele não havia percebido que era ela, não havia percebido que era a própria Célia. Então, Célia se cala, ouve todas aquelas colocações, é ameaçada a ser expulsa da comunidade, porque desonrou inclusive uma família conhecida daquela comunidade cristã, engravidando-a, mas ela se mantém em silêncio, sem dizer coisa nenhuma. O que é que ela ia dizer? Se defender, se mostrar. Ela é colocada então longe dos outros sacerdotes, dos outros cristãos, para trabalhar um trabalho mais pesado, braçal. Estava excluída dos comentários a respeito do Evangelho e fica profundamente ignorada e passa uma vida inteira dedicada ao bem. Aquele bebê, mais tarde, daquela mulher profundamente perturbada, é encaminhado aos seus braços, porque a própria família não aceitava o bebê, e joga nos braços de Irmão Marinho, que recebe. Agora Célia não tem dúvida que é Ciro, que está de volta novamente na condição daquele bebê. Ela então cuida daquele bebê, profundamente delicado. O bebê morre mais tarde por uma doença, por uma enfermidade, e ela permanece. O próprio pai mais tarde vai visitá-la, e ela permanece ali tranquila, naturalmente não agredindo ele, porque se sentia profundamente remorso, perturbado da filha querida, a quem ele tinha expulsado de casa há anos atrás, e que agora se sentia remorso e vai se confessar com o Irmão Marinho, sem saber que era a própria filha. Parece uma coisa de cinema. E Emmanuel narra a saga dessa mulher, dessa extraordinária mulher que dá demonstrações extraordinárias do cristão verdadeiro, do indivíduo integral, do indivíduo íntegro, do cristão que se cala diante de uma acusação
porque ao se defender poderia gerar um prejuízo em terceiros e prefere permanecer em silêncio. A lição de 50 anos depois é admirável, é fascinante. Vamos dar agora uma breve pausa para retornarmos logo mais. Queridos amigos, estamos de retorno, dando continuidade aos nossos estudos acerca, hoje, no episódio de hoje, da obra 50 anos depois, obra do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, a obra 50 anos depois, dando seguimento, portanto, às nossas considerações e às nossas análises e reflexões acerca das obras históricas do Espírito Emmanuel. Falávamos agora há pouco do encontro de Ovídio Lúcius, o seu pai de Célia, com a própria Célia, de quem ele havia se apartado há anos atrás. E Ovídio Lúcius, antes de morrer, confessa-se a irmão Marinho, sem saber que aquele sacerdote cristão, aquele homem venerando, era a própria Célia. E depois de se declarar profundamente, Ovídio Lúcius volta para a região de origem, para o local de origem, e morre profundamente confortado pela própria filha. Então, essa é a saga de Célia, que mais tarde no mundo espiritual recebe toda aquela família de espíritos aos quais ela está vinculada. Aquela família espiritual que faz parte da família do próprio Espírito Emmanuel, que também estava reencarnado na época. Família essa que mais tarde se reencarnará na obra, ou melhor, nas personagens da obra Renúncia, o outro romance histórico de Emmanuel, que nós iremos examinar em um próximo vídeo, em um vídeo posterior do nosso canal. Mas essa família está profundamente vinculada, que vai ressurgir na Terra mais tarde, portanto, através de outro vídeo nosso, né, em que a gente vai examinar no outro livro, Renúncia. Mas o que gostaríamos agora de enfatizar para acabar é o exemplo magistral de Célia, a sua renúncia, a sua dedicação, a sua abnegação, o seu devotamento, que sensibilizam a obra. Tem vários detalhes que nós não podemos aqui considerar, não podemos aqui citar e esmiuçar, detalhar, porque não é o escopo do nosso trabalho, não é o objetivo do nosso vídeo, fazer um resumo total da obra para o indivíduo não ler a própria obra. Pelo contrário, a ideia é estimular o indivíduo a ler a obra, porque a obra é muito mais rica, tem lições extraordinárias, tem exemplos fascinantes. Por isso eu convido ao amigo leitor que leia a obra 50 anos depois, uma das obras clássicas da literatura mediúnica, firmada pelo nobre Espírito Emmanuel, por intermédio do seu médium fiel. Agradecemos, portanto, a vocês que nos assistiram, aos caros amigos que nos correspondem com os seus sentimentos e os seus acompanhamentos, àqueles que nos endereçam mensagens, que enviam seus e-mails, que formulam sugestões, que fazem perguntas. Nós estamos abertos e continuamos a receber com muito gáudio, com muito júbilo, e dizemos até a próxima, se Deus quiser.